Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Hoje vamos falar um pouco sobre a saudação aos forasteiros eleitos. E vamos fazer a introdução, então, à primeira epístola de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Todas as pessoas, em todos os lugares e em todas as épocas, têm algo em comum. Todos nós sabemos o que é sofrer. Judeus, cristãos, muçulmanos, hindus, ateus ou idólatras, todos conhecemos as lágrimas. Todos nós sofremos. Todos nós. As culturas florescem, entram em declínio, as nações passam por ascensão, por queda, as pessoas nascem e morrem, mas o sofrimento transcende todas as culturas, invade todas as nações e traduz sua mensagem de dor a cada ser humano que já viveu. Jó, de fato, estava certo quando ele diz em Jó 5:7 que o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Todos nós sabemos o que é sofrimento, todos nós sabemos o que é dor, e se você nasceu, você chora. A primeira coisa, que geralmente a criança faz quando nasce é chorar. É isso mesmo, parece que já sabe o que vai enfrentar nesse mundo. Nós passamos por dor, por sofrimento, isso é algo normal a todos os homens, mas Pedro, ele escreve a pessoas que estavam sofrendo por causa do seu nome de cristão. Uma carta escrita em aproximadamente 110 depois de Cristo pelo jovem Plínio, um administrador da província, ele pergunta ao imperador Trajano se é o mero nome de cristão que é passível de punição, ainda que inocente de crime, ou se os crimes estão associados com o nome. A resposta de Trajano instrui Plínio a não aceitar acusação anônimas contra ninguém por ser cristão, e nem caçá-los. Mas ele diz que, se os cristãos forem trazidos à sua presença, e a acusação contra eles de que realmente são cristãos for provada, eles devem ser punidos. Menos de 50 anos depois que Pedro escreveu a sua carta, ostentar o nome de cristão no Império Romano era considerado um crime capital. Em muitos lugares do mundo, ainda hoje, se você ostenta o nome de cristão, você corre risco de morte. E nós não precisamos, irmãos, ir muito longe. Todos nós que somos crentes de verdade, nós também já podemos sentir algum tipo de hostilidade crescente contra o cristianismo e contra tudo aquilo que é conservador e direito. E a epístola de 1 Pedro vem exatamente nos ajudar a enfrentarmos os sofrimentos, tendo em mente o exemplo de Cristo e tendo em mente também a viva esperança da vida eterna. Hoje, que nós vamos dar início à série em 1 Pedro, nós vamos analisar quem foi seu autor, quando escreveu, onde ele estava quando ele escreveu a sua epístola, qual a ocasião e propósito, e para quem ele escreveu, e ao mesmo tempo dar uma breve análise nessa sua saudação. Isso tudo em 20 minutos. Vocês acreditam nisso? Não, né? Mas eu vou tentar. Tá? Sobre a epístola. A epístola ela recebe o nome de Petron Alfa, que significa de Pedro, refletindo a sua autoria. Então, Pedro... estão querendo, já que eu não me dei nem 20 minutos, já estão cortando a minha voz, vocês estão vendo, né? O doutor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, que foi um dos meus professores do mestrado, ele diz que 1 Pedro é um dos livros mais bem certificados do Novo Testamento e possivelmente por causa da sua influência precoce e ampla também sobre a igreja. E nós temos base de evidência externa e interna para não questionar a autoria de Pedro sobre essa epístola. Entre a evidência externa, irmãos, essa epístola foi usada e mencionada por Pseudo Barnabé, pastor de Hermas,
né? A gente também tem Policarpo, bispo de Esmirna, citando de forma evidente 1 Pedro na sua epístola aos Filipenses. Na primeira metade do segundo século, Policarpo escreve uma carta à igreja de Filipos, e essa carta tem várias citações de 1 Pedro, como por exemplo, Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória. E mesmo que o Policarpo não cite o nome de Pedro, ele está fazendo uma alusão clara que a epístola é de fato do apóstolo. Na época também de Irineu de Lyon, a carta foi amplamente citada como obra do apóstolo Pedro e com aprovação similar pelos escritores posteriores do segundo século, como Clemente de Alexandria, no Oriente, e Tertuliano também no Ocidente. A gente também tem evidências internas de que essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro. A gente tem aqui o testemunho da própria epístola de que foi Pedro o autor dessa carta na sua saudação. O autor também fala com autoridade e que é uma testemunha ocular do sofrimento de Jesus. Na segunda epístola, ele declara: amados, essa agora é a segunda epístola que vos escrevo. E, por fim, Pedro vai mencionar Silas e Marcos, e com isso também, ele fazendo referência a esses ajudantes apostólicos que eram muito reconhecidos pela igreja primitiva, ele torna fácil essa averiguação da sua própria autoria. Só que apesar, irmãos, de tantas evidências que comprovam que Pedro foi o autor dessa carta, sempre você vai ter algum liberal ou alguém querendo questionar a autoria dos apóstolos de Cristo. E nós temos alguns argumentos que eu vou tentar pincelar aqui por cima para não ter que passar por tudo aqui. Entre esses argumentos que questionam a autoria petrina, tem o fato do vocabulário ser extensivo e a sintaxe muito refinada para um pescador rude, como era Pedro. Além disso, eles questionam também a similaridade da carta ou da epístola de Pedro com os escritos de Paulo. Dizem também que o campo de ação que Pedro trabalhava, o seu ministério, não era entre os gentios, mas entre os judeus. E isso não combinaria com os destinatários que a carta está se dirigindo aqui. E aí tem vários outros argumentos, entre eles também, falta de citação clara sobre o fato de Pedro ter caminhado com Jesus, já que foi discipulado por ele por 3 anos. Não existe uma referência histórica a esse tipo de discipulado. Só que, irmãos, esses argumentos são facilmente refutados. Até porque Pedro, na sua carta, em 1 Pedro capítulo 5, se eu não me engano, verso 12, que seria o versículo-chave que mostra o propósito da sua carta, ele deixa claro que quem está escrevendo a carta, um coautor, ou se você preferir, um amanuense, é Silvano, que a gente conhece muito como Silas. Silas foi também amanuense de Paulo. Então, nada mais comum que tenha algum tipo de similaridade entre os escritos de Pedro aqui e também o escrito de Paulo. Só que o que fica também mais evidente, irmão, é a omissão de assuntos paulinos aqui. Nós não temos justificação por fé, não temos primeiro Adão, não temos aqui o conceito de carne, não temos aqui vários assuntos que Paulo trata nas suas epístolas e que Pedro omite aqui. A similaridade, o refinamento aqui sintático, isso se explica por causa do amanuense que está escrevendo. As citações claras que nós temos aqui também da Septuaginta, também se explica pelo fato de que Silas, que também caminhava muito próximo de Paulo, tenha também se familiarizado com o texto grego do Antigo Testamento. Então, todas essas explicações são muito claras. Outra coisa, essa questão de que Pedro não cita a sua caminhada com Jesus nessa epístola, tem a ver com o propósito da carta. O propósito não é tratar de uma questão histórica do discipulado dele com o Senhor, mas sim de encorajar e exortar uma igreja que estava passando por muita tribulação. A gente tem agora o autor, não só a carta. O autor é Pedro. De acordo com a carta, o apóstolo Pedro.
Pedro, como a gente sabe, foi um dos 12 apóstolos de Cristo, fazia parte do círculo mais íntimo do Senhor, Pedro, Tiago e João, no barquinho, no monte, em tanto canto. Nós temos também Pedro, conhecido como Simão e Cefas. Antes de ser um seguidor de Jesus, Pedro era um pescador, mas depois abriu mão de ser pescador para se tornar um pescador de homens. Esse homem era ambicioso, nervoso, orgulhoso, cheio de si, se considerava melhor do que todos os outros discípulos, mesmo que todos te neguem, eu jamais te negarei, eu sou muito melhor do que eles. Eles podem te negar, eu jamais te negarei. Em alguns momentos, repreendeu Jesus e afirmou que Jesus estava errado a respeito da sua fidelidade ao Mestre. Senhor, tem pena de ti mesmo, isso jamais vai te acontecer. E tem que ouvir da boca do Senhor, arreda-te daqui, Satanás. Vê que coisa. Pedro foi usado por Satanás para repreender Jesus. Também repreende Jesus, Senhor, você não sabe o que está dizendo, eu nunca vou te negar. Pedro, você vai me negar. Você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Eu nunca vou te negar. Eles podem te negar, eu não. Repreendendo Jesus, dizendo que Jesus não sabe o que fala. Como é que pode? Esse cara é arrogante, prepotente. Só que o Pedro Pedra se tornou Pedro Pó. Esse homem aqui foi quebrado no seu orgulho e foi transformado de fato num valioso servo de Deus. Ele que antes foi usado por Satanás, que negou Jesus e abandonou o Senhor quando foi preso, tornou-se um fiel seguidor do Senhor. Em 1 Pedro 2:21, ele disse que o Senhor Jesus deixou exemplo de sofrimento para seguirmos os seus passos. E, de fato, Pedro seguiu os seus passos. De acordo com a tradição, Pedro foi morto entre 64 e 67 depois de Cristo, no tempo de Nero. No livro, o Livro dos Mártires, de John Foxe, que nós lemos no clube de leitura aqui da igreja, ele diz que o abençoado apóstolo Pedro foi condenado à morte e, segundo alguns relatos escritos, foi crucificado em Roma. Hegesipo diz que Nero procurava fatos contra Pedro para condená-lo à morte. Quando o povo percebeu isso, rogaram a Pedro com muita insistência para que ele fugisse da cidade. Pedro, no fim, foi persuadido pelos importunos pedidos e preparou-se para a fuga. Contudo, ao chegar ao portão da cidade, viu o Senhor Jesus Cristo vindo ao seu encontro, a quem Pedro, adorando, disse: Senhor, para onde tu vais? Ao que ele respondeu, dizendo: estou voltando para ser crucificado. Assim Pedro, percebendo que com estas palavras o Senhor se referia ao martírio do qual ele estava fugindo, voltou para a cidade. Jerônimo diz que ele foi crucificado com a cabeça para baixo e os pés para o alto, a pedido dele mesmo, porque era, disse ele, indigno de ser crucificado, do mesmo modo e jeito como fora o Senhor. Então esse é o homem que fugiu, agora está disposto a morrer, crucificado, de cabeça para baixo, pelo nome do Senhor. É esse homem que está dizendo para uma igreja: não fujam do sofrimento. Passem pelo sofrimento, olhando para Jesus e com a esperança da vida eterna. Que homem esse homem se tornou? Não é o mesmo Pedro. Não é mais o mesmo Pedro nervoso, fujão, arrogante. Não, é um homem totalmente novo e transformado pelo Evangelho de Cristo. Quando essa carta foi escrita? Provavelmente entre 60 a 65 depois de Cristo. Dr. Carlos Oswaldo, ele entende que a epístola foi escrita antes da eclosão da perseguição de Nero em 64, mais precisamente no verão de 64. A gente já sente algum tipo de hostilidade. O cristianismo já é considerado uma religião ilícita no Império Romano e essa oposição começa a se tornar cada vez mais crescente. E é mais ou menos nessa época que, então, Pedro escreve a sua carta. Onde ele estava? Provavelmente na Babilônia, no Eufrates, ou então em Roma. Por que Babilônia? Por causa dos argumentos principais a respeito da Babilônia. É exatamente o sentido literal da palavra e a existência de uma população judaica muito significativa ali na Mesopotâmia. A origem de Roma deriva também da forte tradição
de que Pedro passou os últimos anos da sua vida lá, bem como do fato de que a própria Roma se prestava a ser identificada como a Babilônia, porque ela tipificava a oposição humana organizada contra o povo de Deus. Era de Roma que saía todas as ordens para perseguir e também maltratar os cristãos. Então você tem essas duas possíveis fontes de origem, da onde ele estava quando escreveu. A maioria entende que ele estava de fato em Roma, quando escreveu essa sua epístola. E a ocasião, duas parecem de fato ser as principais para a composição da epístola. A primeira, irmãos, é a consciência de que a igreja na parte norte e central da Ásia Menor estaria experimentando um episódio inédito de perseguição. E o segundo, um desprezo aparente da distinção que deveria haver entre os cristãos pagãos em termos de conduta e também de associação. Esses dois elementos, então, correspondem à ênfase na esperança e no chamado celestial, que se oporia à tendência natural ao desespero e ao relaxamento na conduta cristã. Então, para eles não entrarem em desespero, não afrouxarem na sua conduta cristã em meio à perseguição, em meio ao sofrimento, à possível iminência da morte. Então, tendo essa consciência de que a igreja estava sofrendo e queria passar por um momento de perseguição nunca antes experimentado e, possivelmente, um desprezo pelo padrão que Deus estabelece para a sua igreja diante da perseguição, diante da aparente descaso de Deus em livrar o seu povo, nesse momento, é que Pedro, então, escreve. Swindoll, ele nos leva a imaginar a seguinte cena. Imagine agora que você é um cristão que está cercado por enormes pressões de todos os lados. Em seus melhores dias, você range os dentes e reclama da demora da resposta do Senhor. Nos dias mais complicados, você pensa em voltar aos rituais conhecidos da sinagoga ou aos templos cheios de ídolos. Em um dos seus momentos de desilusão, alguém lhe entrega um rolo contendo uma carta selada. Você rompe o selo, desenrola devagar o rolo e logo encontra as seguintes palavras: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Como uma brisa fresca que sopra no calor escaldante do verão, essas palavras iniciais se sobrepõem ao seu cansaço e renovam sua esperança. O grande apóstolo escreveu uma carta para você. De repente, você sente aquele rolo de papiro pesar em suas mãos e não vê a hora de reunir com seus irmãos e irmãs para se debruçarem sobre ele. A esperança acabou de chegar. Pedro escreve uma carta que tem como propósito trazer esperança àqueles que não veem esperança, àqueles que não veem saída. O Evangelho, irmãos, é essa brisa no calor do verão. O Evangelho é a esperança que acalenta o coração dos crentes no mundo de hostilidade e de crescente oposição. O propósito, então, de Pedro ao escrever a sua carta é encorajar o viver cristão que honra a Deus no meio de oposição crescente, refletindo sobre as reações exigidas pela vocação celestial do crente. O versículo, como eu falei, que mais se aproxima do propósito da carta é 1 Pedro 5,12, que diz o seguinte: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes, ou nela continuem firmes. Não vacilem, continuem firmes nessa genuína graça, nessa esperança. O conteúdo da epístola ela é tanto pastoral como também doutrinário. Pedro aqui fornece orientação para a igreja sobre como deve responder adequadamente à luz da oposição. Mas essa carta também é uma carta muito doutrinária. Ela fala de salvação, a natureza e o processo da redenção, o privilégio e também a missão da igreja, as definições precisas dos meios e propósitos também da expiação,
Ralph Martin diz que é provável que não haja nenhum documento no Novo Testamento que seja tão teológico quanto 1 Pedro, se considerarmos teológico estritamente aquilo que se refere ao ensino sobre Deus. Kistemaker nos lembra que Pedro cita características de Deus como santidade, bondade, fidelidade e graça. Refere-se também à sua obra divina de eleger, regenerar, redimir e julgar o seu povo. E Pedro define ainda sua doutrina de Cristo ao revelar sua divindade, humanidade e ausência de pecado em Jesus, e também trata do ministério do Espírito Santo e da igreja primitiva e do fim dos tempos. Tudo isso a gente encontra em 1 Pedro. Agora, quem são os destinatários? De acordo com a saudação, eles são eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Esses nomes se referem a todas as regiões que cobrem grande parte da Ásia Menor, que conhecemos como a Turquia hoje, né? E isso indica também que essa carta foi lida em muitos lugares. Veja só, vamos destrinchar isso aqui. Eles eram eleitos. Agora, como é que Pedro pode ter essa convicção? Uma coisa é você olhar para a sua vida, você avaliar a sua fé e falar, eu sou um eleito de Deus. Mas como alguém que está de fora pode dizer, ele é um eleito de Deus? Paulo fez isso também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 4, quando, depois de observar a fé, a esperança e o amor, ele chega e diz, olha, eu reconheço, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então, Paulo reconhece e testifica a eleição de um povo, de uma igreja. Pedro aqui, ele fala muito claramente que eles são eleitos. Agora, como ele pode ter essa convicção? Calvino, ele responde isso dizendo que não devemos inquirir curiosamente acerca da eleição dos nossos irmãos, mas, ao contrário disso, devemos levar em conta a sua vocação, de modo que todos quantos são, mediante a fé, admitidos na igreja, devem ser considerados eleitos, pois desse modo Deus os separa do mundo, o que é um sinal da sua eleição. Isso não quer dizer que aquele que está na igreja possa ser um lobo no meio das ovelhas ou um joio no meio dos trigos. Só que ele vai se manifestar e se evidenciar de fato como joio e como lobo. Aqueles que não são da igreja de Cristo, mais cedo ou mais tarde, vão se demonstrar como rebeldes e como não fazendo parte do nosso meio. Mas todos aqueles que são acolhidos no corpo de uma igreja local, acolhidos pelo batismo, acolhido por transferência, depois de ser apurada a sua fé e a sua confissão a respeito de Jesus, deve ser considerado pela igreja como sendo um eleito de Deus, mesmo que esteja num processo de santificação. Os termos eleitos auxiliam também aqui, irmãos, no aconselhamento pastoral, porque visa mostrar aos cristãos, não foi a decisão de vocês que produziu a sua redenção, mas essa repousa solidamente na eleição de Deus. E o termo eleito, ele repercute uma segunda verdade aqui, é a alegria admirada por causa do status inconcebivelmente elevado para os quais os destinatários foram chamados. Se eles são forasteiros e estão dispersos, e isso pode trazer a eles algum tipo de indignidade, eles possuem um privilégio imerecido pela sua eleição. Quem apreende isso pela fé pode aceitar com gratidão sua realidade como estrangeiro. Em última análise, são somente as maravilhosas realidades de Deus que de fato podem consolar e alegrar cristãos atribulados. Imagine você, passando por todo tipo de dor, de sofrimento, de angústia, você se lembra, apesar disso tudo, Deus me escolheu. Eu faço parte da família de Deus. Eu sou amado por Deus, eu tenho Ele como meu Pai. Isso é uma honra, uma glória que todos nós deveríamos aprender no nosso coração, que deveria trazer descanso e alento para a nossa alma. Eles eram forasteiros da dispersão. Sabemos que os cristãos são moradores estrangeiros neste mundo, Hebreus 11:13, que aqui neste mundo não estão no seu lar, pois sua morada aqui é temporária e que sua cidadania é o céu. Portanto, sendo eleitos de Deus, vivem na terra como exilados e residentes temporários. Entretanto, aqui fica uma dúvida.
Eles eram forasteiros e estavam dispersos no sentido figurado ou no sentido literal? Será que Pedro estava se dirigindo a cristãos judeus que haviam sido dispersos depois da perseguição que ocorreu a Estevão? Muitos saíram ali de Jerusalém e se espalharam. Será que ele está se referindo a qualquer cristão, judeu ou gentil, que estavam nessas regiões, fugindo da perseguição também promovida por Nero? A palavra dispersão se refere ao exílio e aos seus resultados. Agora, independente, irmãos, de ser literal ou figurado, estamos falando de cristãos que sabem que não estão na sua terra e que, por causa da perseguição, foram espalhados como semente. Essa é uma outra tradução para a palavra diáspora, que é espalhar como semente. Muitas vezes Deus permite que as perseguições nos espalhem pelo mundo como sementes de Deus, para frutificar para a glória de Deus aonde nós estamos, por meio da pregação do Evangelho. Holman, ele diz que ser forasteiro é sua sina difícil e ao mesmo tempo gloriosa. A existência como estrangeiro é totalmente confirmada por Pedro, porque está indissoluvelmente relacionado ao fato de pertencermos a Jesus. Aquele que foi chamado por ele para fora do mundo e escolhido para ser propriedade exclusiva dele, torna-se assim, compulsoriamente, um corpo estranho no mundo. Agora, a eleição desses forasteiros se deu de 3 formas. Primeiro, de acordo com a nossa saudação aqui, se deu segundo a presciência de Deus. O que é presciência, irmãos? Isso quer dizer que Deus escolheu aqueles que iria escolhê-lo. Isso não limitaria a soberania de Deus e faria o homem corresponsável pela sua salvação. Essa palavra grega traduzida por presciência é a palavra prognosis, que pode significar premeditação ou ação de planejar antes de agir. Presciência, então, é muito mais do que a habilidade de prever acontecimentos futuros. Ela inclui a soberania de Deus em determinar e colocar em prática a sua decisão de salvar o ser humano pecador. Lothar Koenen, ele escreve que o objetivo da eleição é mostrar em meio à história mundial os atos soberanos de Deus, sua graça e seriedade de suas exigências. A doutrina da eleição é, portanto, parte indissolúvel do conhecimento da santidade, singularidade e soberania absoluta de Deus. Uma coisa que é muito interessante é ver que Pedro usa novamente essa palavra, só que usou antes de usar aqui. Ele usou essa palavra no seu discurso em Atos 2:23, quando ele declara ao seu público judeu que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Pedro deixa explícito e implícito que Deus agiu de acordo com o seu plano e o seu propósito soberano, os quais ele havia preparado de antemão. Logo, irmãos, a ideia de que Deus elegeu aqueles que de antemão saberia que iria escolhê-lo, não faz jus aos termos e nem à teologia bíblica a respeito da eleição, soberania divina e decreto de Deus. Deus elegeu quem ele quis, segundo o seu planejamento prévio e segundo o beneplácito da sua própria vontade. Calvino, ele diz que os sofistas, com o fim de obscurecer a graça de Deus, imaginam que os méritos de cada um são pré-conhecidos por Deus e que assim os réprobos são distinguidos dos eleitos quando cada um se prova digno desta ou daquela sorte. A Escritura, porém, por toda parte, estabelece o conselho de Deus sobre o qual está fundada a nossa salvação, em oposição aos nossos méritos. Daí, quando Pedro os denomina de eleitos segundo o pré-conhecimento de Deus, ele notifica que a causa dela depende de nada mais, senão unicamente de Deus, pois ele nos escolheu com base no seu livre-arbítrio. Então, a presciência de Deus exclui toda e qualquer dignidade da parte do homem. Não existe essa ideia de que Deus me escolheu porque viu que eu ia, no futuro, pela minha sabedoria e capacidade, escolhê-lo. Ele não determina as coisas com base no seu prévio conhecimento, mas por causa do seu planejamento prévio.
pelo fato dele premeditar todas as coisas, é que ele nos escolheu. Não tem a ver comigo, tem a ver com ele. Com ele. Se tiver a ver comigo, me deem parabéns, batem nas minhas costas e diga: glória também seja dada a você, pastor Eduardo, pela sua tamanha sabedoria em abandonar o mundo e se entregar a Cristo. Eu não me entreguei a Cristo. Ele meteu o pé na porta do meu coração, arrebentou o meu orgulho e disse: você é meu agora. Acabou. Acabou essa palhaçada de você viver para você. Eu quero você para mim e você agora é meu. Acabou. É Ele que elege, é Ele quem opera a obra de salvação. Homem nenhum tem mérito nenhum, ação nenhuma no processo de salvação. Toda a fé, toda a graça, toda a obra vem de Deus. Glória, pois, eternamente somente a Ele. Amém. Não a mim. Não a mim. Eu não tenho nada, participação nenhuma nisso. Nesse sentido, somos totalmente monergistas. É Ele que opera tudo. Gosto muito do que Rome fala a respeito da eleição segundo a providência e premeditação de Deus. Ele diz que uma vez que os leitores da diáspora, sofrendo perseguição e sofrimento, podem cair em perigosa tentação, devem saber isto: Deus tem um plano sábio e amoroso para a vida deles, preparado de antemão, e que abarca a sua salvação, mas também a sua trajetória de vida. São forasteiros eleitos, mas são segundo a providência de Deus. E esse pensamento é realçado pela caracterização de Deus como Pai. Onde quer que estejam os destinatários, independentemente do que possam vivenciar, sobre eles governa a providencial e amorosa vontade paterna de Deus. E sobre a sua vida também. Eu não sei o que você está passando, mas sobre você repousa agora, nesse momento, a providencial e amorosa vontade paterna de Deus. Eles são eleitos também através da santificação do Espírito. O Espírito Santo, irmãos, é aquele que santifica. É Ele que separa o homem do mundo para pertencer a Deus e ser parecido com Deus. E como a gente sabe, a eleição tem sempre dois aspectos, o posicional e o moral. O posicional é aquele em que o Senhor nos separa do mundo para Ele. Da mesma forma que os objetos do Antigo Testamento e pessoas eram consagradas a Deus e santificadas para Deus, assim também todo crente, todo aquele que é nascido de Deus, agora também é santo no sentido posicional. Deus te tirou do mundo e te trouxe para pertencer a Ele, você faz parte da família dEle. Mas existe também um aspecto moral. Por meio de uma obra milagrosa, Deus opera no coração do cristão uma transformação que o impele a se entregar conscientemente a Deus. E essa santificação continua no curso da vida, dia após dia essa pessoa vai sendo transformada, sua vida inteira vai sendo mudada, e esse processo se dará até a morte ou arrebatamento dos santos. Pedro declara: assim como aquele que vos chamou é santo, tornai-vos santos em toda a sua conduta. Nunca podemos esquecer, irmãos, que essa santificação posicional e moral é operada pelo Espírito Santo. A nossa incumbência e responsabilidade consistem meramente em dar espaço à ação do Espírito. Precisamos andar com Deus, amar o Senhor e encher a nossa vida com o Espírito Santo, para que essa santificação de fato possa acontecer. Em terceiro lugar, eles são eleitos não só segundo a presciência de Deus, não são eleitos somente em santificação do Espírito, mas eles também foram eleitos para a obediência e a aspersão por seu sangue. Irmãos, isso aqui é fantástico. Esse autor conhece de fato o Antigo Testamento. Isso aqui é uma alusão clara do que Deus fez com o povo de Israel no Antigo Testamento. Ele separa o povo do Egito, traz para um outro local, ali leva o povo, coloca leis diante dele, e o povo diz amém para as leis. O povo se compromete a obedecer a Deus, e depois eles são aspergidos por sangue. Aqui o que Pedro está dizendo é o seguinte: o que Deus fez com o seu povo lá atrás é o que Ele está fazendo agora com a sua igreja. Ele separou vocês do mundo, ou tirou vocês do Egito. Ele agora
dá leis a vocês, coloca em vocês um novo padrão, um novo estilo de vida que vocês têm que se submeter, e vocês são aspergidos pelo sangue, não de animais, mas pelo precioso sangue de Cristo. Por meio desse sangue vocês são perdoados, e por meio do evangelho, da habitação do seu Espírito, vocês recebem agora a capacidade de viver à altura do chamado do Senhor. Para a obediência e a aspersão, expressa aqui o objetivo de Deus. Deus previu para os redimidos uma vida marcada pela obediência à sua vontade, e assim ricamente agraciada. Deus deseja também que vivam mediante o perdão constantemente renovado pelo sangue de Jesus. E alicerçado sobre esse sangue, tenho a ditosa certeza de se encontrar em uma inquebrável aliança com Ele. Nós estamos debaixo do sangue de Cristo, numa aliança eterna com o nosso Deus. Nada nos separa dessa graça, nada nos separa desse amor, nada nos separa dessa paternidade. E uma vez salvos por Cristo, perdoados por Ele e cheios de graça, nós podemos agora viver também uma vida de obediência. Isso tem tudo a ver com o que Paulo fala em Romanos capítulo 1, quando ele diz que ele recebeu a graça de Deus para poder pregar o evangelho para obediência por fé entre todas as nações. A pregação do evangelho consiste em levar pessoas à obediência, e essa obediência deve ser resposta à sua fé. Ninguém aqui foi salvo por Cristo para poder viver a mesma vida que vivia. Nós fomos salvos por Cristo para vivermos uma vida que agora glorifica Deus por meio da obediência à sua palavra. Independente da circunstância, nós precisamos obedecer. Está feliz? Obedeça. Está tudo bem na sua vida? Obedeça. Está passando por lutas, tribulações, angústias, parece que Deus se esqueceu de você? Obedeça. Obedeça. Meus irmãos, a sua vida não pertence mais a você. Você não pertence mais a você mesmo. A sua vida pertence a Cristo. Ele comprou você com o seu sangue. Ele aspergiu o seu sangue sobre a sua vida, lhe dando perdão e trazendo a você a um outro estágio, a uma outra atmosfera, que é a atmosfera do seu reino. Se antes você vivia oprimido no reino das trevas, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, sendo guiado pelo curso do mundo e pelo príncipe da potestade do ar, agora, pela obra soberana de Deus na sua vida, Ele santificou você pelo Espírito, colocou você numa outra atmosfera, colocou você num outro local, e agora, dentro do reino de Cristo, perdoado pelo seu sangue, por meio da fé, você tem uma responsabilidade. A sua responsabilidade é de viver agora em obediência a Ele, em tudo o que você faz. O ímpio não pode fazer isso, porque ele é escravo do pecado. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Paulo deixa claro em Romanos capítulo 8 que os que estão na carne não podem agradar a Deus, pois não estão sujeitos à lei de Deus e nem mesmo podem estar. Mas nós, que temos o Espírito de Cristo, podemos sim agora agradar a Deus. Não nos inclinamos mais para o penhor da carne que dá para a morte, mas para o do Espírito que traz vida e paz. Somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. E agora podemos sim viver uma vida que agrada ao nosso Senhor. Aquilo que era impossível a mim antes de estar em Cristo, porque eu era escravo do pecado, agora se torna possível. Porque agora eu passo a amar aquilo que antes eu aborrecia. Eu aborreci o Evangelho. Eu aborrecia Cristo, eu aborrecia Deus. Eu estava feliz na minha vida, fazendo aquilo que agradava o meu coração. Eu era escravo das minhas paixões. Mas uma vez que Cristo veio ao meu encontro, meteu o pé na porta do meu coração, entrou, arrebentou com a minha vida e disse: agora você é meu. Ele também transformou o meu e o seu interior. Ele colocou em mim e em você, que é crente, o desejo de agradá-lo. É Ele quem efetua em nós o querer e o realizar. Não é a sabedoria humana que coloca no coração de quem quer que seja o desejo por Deus.
Somente Deus coloca no coração de um homem o desejo por ele. Somente Ele faz isso. Talvez muitos de vocês tenham vindo para cá, para a igreja, está aqui emburrado. Está aqui emburrado, veio forçado pelo pai. Tu queria estar em casa, jogando videogame, está no clube, fazendo qualquer coisa. Mas teve gente aqui que acordou cedo e não via a hora de ir para a igreja, de cultuar o Senhor, de adorar o Senhor, de ouvir a palavra. Tem gente aqui que fica ansioso durante a semana para estar com o povo de Deus, para adorar o Senhor. Tem gente aqui que acorda mais cedo para ler as Escrituras, porque existe algo dentro dele que impele ele a querer conhecer de Deus, experimentar de Deus e fazer aquilo que agrada ao Senhor. O desejo, a ânsia do nosso coração deve ser obedecer a Cristo, agradar a Cristo e fazer tudo por aquele que derramou o seu sangue para o nosso perdão. Você é amado por Deus. Sou não, pastor, estou sofrendo perseguição. Sou não, pastor, estou sofrendo demais. Você é amado por Deus. Se você foi eleito por Deus, santificado pelo Espírito, você foi perdoado pela aspersão do sangue de Cristo, e Deus colocou no teu coração o desejo de viver uma vida que o agrada, você é muito amado por Deus. Porque tem gente que não foi eleita, tem gente que não foi perdoada, tem gente que ainda está no mundo, e tem gente que não conhece a palavra de Deus, e os que conhecem, que estão no mundo, não têm a força que você tem, dada pelo Espírito, para fazer aquilo que Deus requer que você faça. Se você tem tudo isso, você é uma pessoa extremamente abençoada por Deus. Você deveria ter muita alegria no coração. Concluindo, irmãos, Pedro termina sua saudação, desejando que graça e paz sejam multiplicadas sobre a vida dos leitores. A peculiaridade dessa saudação é que graça e paz não são apenas desejos devotos, mas uma realidade benéfica. Deve ser concedida a eles de forma ampliada. Na verdade, já obtiveram graça e paz, mas Deus deseja multiplicá-las sempre mais, inclusive por meio da presente carta. Charles Swindoll diz que essa lembrança da graça de Deus para com eles deveria lhes multiplicar a paz, apesar do caos que enfrentavam no dia a dia. Parece, irmãos, que a oração de Jesus por Pedro surtiu efeito e nos abençoou. Lembra da oração do Senhor por Pedro? Jesus disse a Pedro: Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça. E quando te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro se converteu e fortaleceu os seus irmãos. Nós somos hoje fortalecidos e encorajados por Pedro a permanecermos firmes e inabaláveis na nossa fé, independente do que possamos passar. Que Deus nos fortaleça e nos abençoe e nos encontre de fato como forasteiros eleitos, fiéis a Ele, que amam ao Senhor e permanecem firmes no Evangelho, independente da situação. Que Ele abençoe na nossa jornada em 1 Pedro também. Que seja um tempo de muita edificação e crescimento para a nossa alma. Convido os irmãos a ficarem em pé, vamos orar, terminar esse momento. Amado Deus, nosso Pai, bendizemos o Teu nome pela Tua palavra. E em nome de Jesus, peço que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Também espero e oro, ó Deus, que o Senhor nos abençoe em toda essa jornada em 1 Pedro. Fale ao nosso coração, fortaleça a nossa fé, para o nosso bem, para a glória do Teu nome. No nome de Jesus que eu oro. Amém.